Hoje eu vou trazer para você a pronúncia correta de 6 palavras para as quais você deve estar escorregando legal no inglês. Vem comigo! Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz hoje aqui preocupado com a sua pronúncia. Existem várias palavras no inglês que os alunos dão aquele escorregão, né? Dão aquela pisada no tomate e a gente está aqui hoje para trazer para vocês 6 dessas palavras. Eu estou trazendo somente 6 porque eu não quero só focar na questão da pronúncia, mas eu quero também fazer um plus para vocês e dar a você a ideia de o que é uma sílaba no inglês. Então a gente vai analisar a pronúncia correta dessas 6 palavras e também a distribuição silábica delas, se elas têm 1, 2, 3 sílabas. Isso vai te ajudar pra caramba de agora em diante. Mas vamos lá, antes que eu coloque essas 6 palavras oficiais, deixa eu te dar um exemplo anterior, tá? Em termos de sílaba, com a palavra Japanese. Japanese. É assim que a gente pronuncia essa palavra? Bom, muitos alunos dizem que é isso. Se a gente faz a pronúncia Japanese, isso significaria que a palavra tem 4 sílabas, concorda? Japanese. Porém, a pronúncia dessa palavra não é isso, a pronúncia é Japanese. Então, olha só, o que é uma sílaba? Sílaba no inglês é um pedacinho, eu vou dar uma definição bem simples para vocês. Sílaba é um tequinho, um pedacinho de palavra que necessariamente contenha um som de vogal. Então, um teste que você pode fazer é o seguinte, olha só. Tem som de vogal. Lembrando que no inglês os sons de vogal não são simplesmente o A, E, I, O, U, E, I, O, U. Você tem outras combinações sonoras também. Então, Ô, cachorrada danada, hein, Bruninha? Tem uma cachorrada na rua hoje, mas vamos tocar assim mesmo. Japanese. Olha só, a gente tem 3 sons de vogal e não 4. Teríamos 4 se a gente falasse Japanese. Mas como a gente fala Japanese, nós temos o Nis. Nesse Nis, a gente tem um único som que é o som de I. Portanto, a palavra Japanese contém 3 sílabas. Vamos lá para a nossa primeira palavrinha então, né? Escorregadia, que é variety. Não é variety, é variety. Essa palavra, como você pode ver na divisão silábica aqui, a gente tem 4 sílabas, então vamos testar a questão dos sons. Variety. Então a gente tem variety, 4 sílabas. Um exemplo para vocês. There is a variety of kinds of music. Existe uma variedade de tipos de música. Nossa segunda palavrinha, como a gente diz sutil em inglês, teacher? A gente diz subtle. Subtle. No caso, já deu para você perceber, a gente tem 2 sílabas. Olha só, essa palavra a gente faz o spelling dela como S-U-B-T-L-E. Mas esse B que você está vendo no meio, ele é silencioso, a gente não pronuncia. Então a gente não fala subtle, a gente fala subtle. Subtle. Importante enfatizar que a sílaba forte é a primeira. A gente não diz subtle, a gente diz subtle. Um exemplo para vocês. There is a subtle change in the process. Existe uma mudança sutil no processo. Uma outra palavrinha para a qual as pessoas realmente escorregam duplamente é a palavra unique. Como eu digo único em inglês, teacher? O único, eu digo unique. O que as pessoas geralmente fazem? Eu vejo os alunos fazerem. A divisão silábica, teacher, é unique. Não é unique. Lembra do Japanese? Quando a gente falava Japanese e não Japanese. Unique, tá errado, é unique. Então, a gente tem 2 sílabas. Dá uma olhada aqui na nossa tela. A divisão da palavra em 2 sílabas. E outra coisa,
Existe uma tendência grande, hoje eu estou dando umas escorregadas legais, de dizer unique. Mas o stress, a sílaba forte, não é na primeira sílaba, é sempre na segunda sílaba. Então a gente não diz unique, a gente diz unique. E um exemplo bom para você, Rafael, seria o seguinte: My unique problem is the lack of money. Ou seja, meu único problema é a falta de dinheiro. Antes da gente partir para a quarta palavra, a nossa terceira, lembra, foi unique. Então eu digo para você, a única coisa que eu peço nesse momento é que você curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que estejam escorregando aí na pronúncia das palavras. E agora, vamos em frente. Quarta palavra, hotel. Tranquilo, dá para perceber a divisão de sílabas, né? 2 sílabas, hotel. E de novo eu falo para vocês em relação a stress. Muitas pessoas falam hotel, mas o stress não é na primeira sílaba, é na segunda. Então se fala hotel. Divisão silábica, então, 2 sílabas, hotel, e o stress é na segunda sílaba e não na primeira. Nossa quinta palavra trazida aqui direto do nosso estúdio, do nosso escritório. Teacher, como é que eu pronuncio, falo escritório em inglês? Bom, com escorregada você vai dizer office. Sem escorregada corretamente, a pronúncia certa é office. Office. Se você não pronuncia o fez, você não cria esse som de vogal. Então aí vira office, que seria uma sílaba apenas. Olha aqui na telinha. Office. Você tem 2 sons de vogal apenas. Office, como segunda sílaba. Qual é o stress? O ponto de stress é office ou office? O ponto de stress é na primeira. Lembra do hotel? É na segunda, mas para office é na primeira. Então se lembre, se você fala office, você está reduzindo o que era de 2 sílabas para uma sílaba só, o que não está correto. Office. Mas antes de eu anunciar a palavra número 6, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz porque previamente eu tenho certeza de que vocês já curtiram esse vídeo, já se inscreveram no nosso canal, já estão compartilhando esse conteúdo por aí. A palavra número 6 é psychiatrist ou psychiatrist. Eu digo psiquiatra em inglês dessa maneira. Em português eu digo psi, mas no inglês eu não faço isso, eu faço psy ao invés de psy. Psychiatrist é uma palavra de 4 sílabas, cuja sílaba forte é a segunda. Então eu não digo psychiatrist, eu digo psychiatrist. Psychiatrist. Deu para vocês notarem as escorregadelas e as mudanças de estresse que a gente pode fazer numa palavra, botando tudo a perder? Gostaria de saber de vocês qual é a impressão que vocês tiveram a respeito desse conteúdo e se tem algumas outras palavras que vocês gostariam que a gente comentasse aqui no canal. Estou muito feliz de compartilhar esse conteúdo com vocês a cada semana e digo para todos aí, vejo vocês next!